Boa noite a todos, boa noite, Zé Carlos. Você vai gravar agora para mais um talk show dessa semana. Hoje, especialíssimo, um grande amigo meu está conosco, que é o Zé Carlos, fez faculdade comigo. E eu vou deixar que ele se apresente, que é sempre melhor, né? Então, vou só fazer as recomendações burocráticas de sempre. Quem precisar de certificado, não se esqueça de fazer a inscrição. E, Zé Carlos, muito obrigado por falar da gente de um assunto quase sempre hermético para a maior parte de nós, que é finanças e a carreira em finanças. Então, eu tenho certeza que vai ser bem rico hoje como que a gente pode ajudar os alunos, ajudar todo mundo que está vendo, né? Tem pessoas da faculdade, tem pessoas que não são da faculdade, que desejam ou têm curiosidade sobre como construir uma carreira em finanças, quais são os skills, quais são os passos e o que você fez para chegar até aí. Então, seja bem-vindo e, por favor, se apresente aí para nós. Boa noite, Washington. Boa noite a todos os colegas que estão participando dessa transmissão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Washington, professor Washington, pelo convite que me fez. Fiquei bastante lisonjeado com o convite. Para mim, foi um fato muito importante o Washington ter feito esse convite, porque eu sempre tive vontade de falar sobre isso, justamente pelo que o Washington falou, né? É um assunto hermético, muitas vezes, as pessoas não sabem a quem perguntar, aonde recorrer, né, como fazer para construir uma carreira em finanças. Também gostaria de agradecer à Associação Educacional Dom Bosco por apoiar esse tipo de iniciativa e, claro, agradecer aí a todos que estão participando, que estão dedicando aí uma hora do seu início de noite para a gente ter essa conversa, imagino, agradável. Ok? Bom, como o Washington falou, José Carlos de Lima Júnior, sou amigo dele da época da faculdade, né? Ele trabalhou na Volks também, junto comigo, né, na mesma empresa durante algum tempo. Ele estava na área de compras e eu já na área de finanças, e depois ele foi para a área acadêmica, né? Mas falando um pouquinho sobre mim, né, sou resendense, acho que isso é importante, eu acho que muita gente da região participando aqui hoje, né? Tenho 39 anos, sou casado, tenho uma filha. Falando um pouquinho sobre mim, né? Gosto de viajar, de conhecer novas culturas, de ouvir música, de praticar corrida, né? De 2 anos para cá tenho praticado corrida como forma aí de tentar manter um pouquinho melhor a saúde, e gosto de jogar basquete, apesar do momento atual não permitir aí, né? Tá tudo fechado. Ô Zé, só um minuto aqui, parece que algumas pessoas estão dizendo que o som tá dando umas picote aqui. Tá tudo bem com o som aí? Escreva aí no chat aí, por favor, se foi pontual ou não. Só para eu saber se... Ok, algumas pessoas estão dizendo que tá alto, outros estão ok. Beleza, vamos vendo aqui, alguém avisa que a coisa a gente tira a sua imagem para melhorar a banda, mas por enquanto segue com ela. Vamos lá, Zé, desculpa. Obrigado. Tá bom, sem problema. Falando um pouquinho sobre mim, sou uma pessoa extremamente organizada. Se as coisas não estiverem aqui, por exemplo, na minha mesa de trabalho, se não estiver organizado, eu não consigo começar a trabalhar. Tenho facilidade para me relacionar com as pessoas, né? Me considero uma pessoa bastante extrovertida e sou bastante focado no atingimento de objetivo. Se você me der um objetivo, eu vou perseguir esse objetivo até alcançar, né? E falando um pouquinho, né, de pontos negativos, vamos assim dizer, sou um pouquinho resistente a mudanças. E por que eu estou falando isso, né? Acho que aqui começa o primeiro ponto que eu gostaria de abordar, que é a questão do autoconhecimento, né? É preciso, né, muitas vezes, para a gente entender o que acontece com a gente na nossa carreira, é muito importante que a gente tenha um autoconhecimento, ou seja, que a gente saiba os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos. Por quê? Só conhecendo pontos negativos, pontos positivos, é que a gente é capaz de aprimorar aqueles nossos pontos fracos, ou mesmo os nossos pontos positivos, né? Muitas vezes a gente não tem que atacar somente os pontos negativos, mas também, eventualmente, um ponto positivo que a gente tenha, dá também para aprimorar e deixar ele melhor. Isso, né, aqui é só um exemplo que eu coloquei no slide, mas muitas vezes, né, a gente vai fazer um processo seletivo e é feita aquela pergunta:
qual é o seu principal defeito, né? Qual é um defeito, uma característica que você não gosta em você? E as pessoas muitas vezes acham que a resposta certa é, eu sou perfeccionista, né? Mas, na verdade, não tem resposta certa e errada. O importante ali, o que a pessoa que faz essa pergunta quer saber, na verdade, é justamente se você se conhece, se você é capaz de identificar um ponto negativo seu, porque somente conhecendo, né, o seu ponto negativo, você é capaz de dar foco nele e tentar resolver ou minimizar o efeito desse ponto negativo na sua vida, né? E aqui, muitas vezes eu já passei por uma situação assim, eu estava no trabalho, estava tendo uma discussão de trabalho com alguém e às vezes eu parei e falei, peraí, eu realmente não concordo com esse ponto que ele está colocando ou eu estou sendo apenas resistente a mudanças, né? E conseguir enxergar isso em mim me ajuda no desenvolvimento da minha carreira. Algumas brigas desnecessárias você acaba não comprando porque você percebe justamente, nesse exemplo, que você está sendo apenas resistente a mudanças, né? Falando um pouquinho do meu histórico acadêmico, eu estudei, né, como residência nato, estudei na Escola 1, depois fiz 7ª e 8ª série no Salesiano e o 2º grau fiz no Colégio Dom Bosco. Sempre pensei que ia morar no Rio de Janeiro, fazer faculdade no Rio de Janeiro. O fato é que, naquela época, eu fiz vestibular, passei somente em universidade particular no Rio de Janeiro. Fiquei com bastante receio de meus pais não conseguirem bancar os meus estudos na universidade particular no Rio de Janeiro e ainda ter que bancar estadia e viagem, alimentação. Eu acabei optando por não ir para a universidade particular naquela ocasião. Meu irmão já fazia faculdade particular lá no Rio, então fiz mais um ano de cursinho pré-vestibular e acabei passando em engenharia de produção na UERJ, em Resende, e acabei ficando na cidade, né? Bom, me formei em engenharia de produção e aí estava no mercado de trabalho, né? Comecei como estagiário na Volks, né? Antes de concluir a faculdade já tinha sido efetivado e eu pensei, o que eu preciso fazer agora para poder evoluir na minha carreira, né? E aí, enfim, numa grande corporação como é a Volkswagen Caminhões de Ônibus, eu vi que o inglês ali era algo básico, né? Muitos ali falavam alemão. Me dá uma ajuda aqui. Eu estou montando um orçamentozinho aí de um serviço. Então, eu percebi que as pessoas que estavam na Volks, né, os demais profissionais que trabalhavam lá, tinham inglês, alguns faziam curso de alemão. Eu falei, peraí, sem o inglês eu não vou conseguir evoluir na minha carreira aqui. Então, eu preciso resolver a questão do idioma, né? Então, isso foi uma das primeiras atitudes que eu tomei em relação à carreira, né, assim que eu saí da faculdade, que foi resolver o ponto do idioma estrangeiro, no caso, o inglês. Então, acabei buscando aí um intercâmbio, fiquei um mês estudando em Nova York, foi muito importante para mim na ocasião. Eu fui achando que eu ia melhorar a minha gramática, ia melhorar a minha pronúncia, e quando acabou esse mês, eu evoluí muito pouco na gramática e na pronúncia, mas eu vi que eu estava fluente, eu já não tinha medo de falar, né, que é uma coisa que acontece, que é muito comum acontecer, você às vezes sabe falar inglês, mas você trava porque você não quer falar errado. Nessa experiência que eu tive, eu tinha contato com pessoas de várias partes do mundo, Venezuela, Japão, Quirguistão, Tailândia, então você acaba ouvindo muitas pronúncias diferentes e o seu ouvido acaba se acostumando a diferentes pronúncias do inglês, e isso te ajuda a entender melhor qualquer outra conversação que eu vi a ter depois, né? Um outro ponto que me ajudou também é que eu simplesmente perdi o medo. Eu falava inglês, já não tinha mais problema de errar, e com isso eu consegui ir melhorando, né? Depois, com o tempo, né? Mas aqui é um ponto muito importante. Isso aqui é crucial, acho que para quem quer ter uma carreira hoje em dia, numa multinacional, o inglês é mandatório. Mesmo numa empresa nacional, o inglês também é bastante utilizado. E aí, na sequência, o que eu vi, né? Trabalhando, eu me formei em engenharia de produção e tenho que admitir, não gostava tanto assim da engenharia, escolhi engenharia muito cedo, 17 anos de idade, você escolher a profissão que você quer fazer para o resto da vida é bastante complicado, ao meu ver. Então, entrei como estagiário na Maxion de Cruzeiro, na área de engenharia, fiquei 3 meses lá, não estava gostando muito,
e felizmente eu acabei conseguindo um estágio na Volks, na área de finanças, e aí eu, né, logo em seguida fui efetivado e eu pensei, bom, tá bom, sou formado em engenharia de produção, a engenharia de produção te permite trabalhar em diversas áreas da empresa, né, você pode trabalhar em finanças, em compras, em engenharia, na produção, na manufatura, mas ela não te dá um background tão grande para você atuar com profundidade, por exemplo, na área de finanças, e aí eu acabei optando por fazer um MBA executivo em finanças, e aqui também um ponto que eu gostaria de reforçar é o seguinte, como, né, a faculdade eu escolhi muito cedo, eu não gostei tanto assim da engenharia, eu também não fui um excelente aluno na faculdade de engenharia, mas quando eu escolhi o MBA Executivo em Finanças, era algo que eu queria e que eu estava escolhendo porque eu desejava muito aprimorar os meus conhecimentos na área de finanças. Aí sim, nesse MBA eu fui um dos melhores alunos da turma, eu me dedicava, eu chegava sempre no horário, ficava depois do horário estudando na biblioteca e foi muito importante para a minha carreira. Por quê? Naquele momento que eu fui fazer o MBA, eu já tinha um conhecimento prático da área de função, da área de finanças. Ou seja, eu já tinha aprendido a fazer diversas atividades dentro da área de finanças, mas eu tinha aprendido somente a prática. Alguém me ensinou, olha, você tem que fazer isso, assim, assim, assado. E eu perguntava por quê, e muitas vezes era, não, porque é assim que faz e tal, e bola para frente. No MBA, eu vi a teoria por trás de muitos assuntos que eu era envolvido na área de finanças, e isso me ajudou bastante. Eu consegui, em alguns momentos, aprimorar a minha atuação profissional em função do conhecimento teórico que eu obtive no MBA. Foram 2 anos muito, muito importantes, de bastante estudo, era todo sábado, durante 2 anos, praticamente não tinha férias, era só parava no final do ano, e foi realmente bastante interessante, eu gostei bastante desse MBA. Gostei tanto que eu fiz um módulo internacional em empreendedorismo, lá em Babson, em Boston, nos Estados Unidos. Foi também uma experiência incrível, apesar de ser um módulo internacional bem curto, eu tive contato com excelentes professores que ensinaram bastante aí sobre empreendedorismo, e isso também me ajudou bastante. Outro ponto que eu queria reforçar aqui é o seguinte, quando eu tomei a decisão de fazer o MBA, a empresa já estava, eu ia receber uma bolsa da empresa, e eu estava aguardando essa bolsa, tal, mas não estava saindo, mas eu sabia que estava prestes a acontecer, mas chegou um momento que eu falei, bom, eu não posso deixar isso na mão da empresa somente, a minha carreira é minha responsabilidade, então eu tenho que fazer, eu considero que fazer o MBA vai ser importante para mim, e eu tomei a decisão de fazer, na época eu era recém-efetivado e tal, não ia ter condições de bancar o MBA sozinho, fui até os meus pais, falei, pai, me ajuda a bancar aqui, depois que eu terminar o MBA, você paga metade, eu pago metade, depois que eu terminar, eu te devolvo esse dinheiro. Ele falou, não, vai em frente, estuda, é uma coisa que eu podendo fazer algo, eu vou fazer, vai em frente. E eu comecei a fazer assim, os 5 primeiras parcelas do MBA, eu paguei do bolso, né, dividindo, no caso, com meu pai, e na 6ª mensalidade, a empresa confirmou que ia bancar o MBA, mas eu acho que esse foi um ponto muito importante também, você mostrar que a sua carreira está na sua mão, né? Isso acho que também ajudou. Bom, depois desse MBA, eu acabei participando de alguns cursos de desenvolvimento, de aprimoramento profissional, de gestão, pela FGV e pela Fundação Dom Cabral. E mais recentemente, esse ano, durante a pandemia, eu falei, olha, estou em casa, todo mundo mais tempo em casa, né, home office, eu preciso fazer alguma coisa nesse tempo mais livre que tenho, né, em casa. Então, eu acabei indo buscar um curso online para fazer, né, iniciei com uma lista lá de cursos gratuitos. No final, eu encontrei esse, que é contabilidade financeira. Hoje, né, a gente vai ver mais na frente, eu estou numa função que a área de contabilidade responde para mim, né, e então eu falei, olha, eu preciso aprimorar o meu conhecimento em contabilidade. E aí eu busquei um curso que não era gratuito, eu fiz um investimento do próprio bolso, é um curso de 60 horas, duração de 2 meses, ele acabou no dia 22, ontem, foi o último dia do curso, e foi um curso realmente muito importante. E por que eu escolhi a Harvard Business School, né? Eu confesso, vou admitir aqui, eu tinha um preconceito muito grande com o curso online. Eu falava, não, curso online
você não vai aprender direito, você não vai fazer networking, não vai dar certo. Então, como eu tinha esse preconceito, e era de fato um pré-conceito, porque eu não tinha nenhuma base para falar isso, bom, vou tentar escolher então um curso bom, numa universidade boa, para eu poder, né, ter uma boa experiência. E de fato valeu a pena, foi uma experiência bastante enriquecedora, a plataforma do curso é muito boa, excepcional, e ela favorece a troca de informações entre os alunos, né? Isso vou usar 5 minutinhos aqui para falar sobre isso. Nesse curso, você interage com os alunos, você dá a sua resposta, e depois que você dá a sua resposta em determinadas questões que a plataforma te faz, os demais alunos são obrigados a escolher algumas respostas para comentar, e isso vale nota na graduação final do curso. Então, eram 417 alunos do mundo inteiro, de praticamente todos diversos países, e foi uma experiência realmente muito enriquecedora para mim. E aqui a mensagem principal é a seguinte, né? Invista em você. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? A situação financeira é difícil, a gente tem que manter uma casa, manter uma família, mas os investimentos que eu fiz, todos valeram a pena, todos me ajudaram a crescer na carreira e trouxeram bastante conhecimento para mim. Acho que esse é um ponto muito importante, né? A sua carreira, ela depende de você, então todo o dinheiro que você investe, eu vou lembrar aqui algo que meus pais me falavam: olha, meu filho, podem te tirar tudo na vida, tem uma coisa que nunca vão conseguir te tirar, é o conhecimento que você adquiriu. E isso é uma coisa que eu carrego para mim, então eu gosto de investir em mim, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu acabo fazendo um curso de idiomas ou um curso de aprimoramento pessoal. É sempre importante estar fazendo um curso de tempos em tempos para estar sempre atualizado, né, principalmente no mundo atual, né, que é tudo globalizado, muitas empresas multinacionais, muito conhecimento mudando a todo momento, formas de gestão novas surgindo, técnicas de gestão, enfim. Falando um pouquinho do histórico profissional, como eu já disse antes, eu iniciei em 2002 na Maxion de Cruzeiro. Eu fiz lá 3 meses de estágio na área de engenharia de chassi. Foi um tempo interessante, mas definitivamente eu vi que não gostaria de seguir carreira na engenharia. Felizmente, na engenharia de produção, como já dissemos, né, ela te permite trabalhar em diversas áreas da organização, e isso foi importante porque eu acabei conseguindo um estágio na Volkswagen Caminhões de Ônibus. Fiquei 2 anos como estagiário, na verdade 1 ano e meio, depois 6 meses fiquei como terceiro, e aí em 2004 eu fui efetivado na área de preços, né? E aqui o primeiro ponto aqui que eu gostaria de falar na entrevista de estágio, lá em 2002, o meu então gestor me perguntou: olha, mas você quer realmente trocar? Você está lá na Maxion, em Cruzeiro, você é engenheiro, está estudando engenharia, lá você está na área de engenharia, você não vai querer vir para cá e depois sair? Então, ele fez um teste comigo para sondar o quanto eu queria, né? Ele falou: olha, aqui o estagiário de finanças, você vai ficar conferindo nota fiscal, tal. Eu falei: não, tudo bem, eu quero aprender, eu sempre quis trabalhar na Volkswagen e quero aprender, e estou disposto. E no final eu fui contratado como estagiário, e em 2004 fui efetivado aí na área de análise de preços. E aí, se você for ver, eu fiquei de 2004 a 2010 na área de preços, que é uma área muito interessante, formação de preços. Ela é interessante porque você tem relação com a área de vendas, com a área comercial, você recebe muito informação do mercado, né, dos clientes, as propostas comerciais para a venda dos produtos da empresa, você acaba vendo ali a formação de preços, te ajuda a ter uma visão do negócio em si, né? Então você fala de preço, você fala de impostos, você tem que entender do custo variável, do custo fixo, margem de contribuição, resultado operacional. Então isso deu uma visão muito, muito boa para mim da empresa como um todo. E aí de 2010 a 2013 eu passei a analista financeiro sênior, e aí atuei em outras áreas dentro da área de finanças, sempre relacionado a preços. E em 2014 eu fui promovido a supervisor da área de preços, fiquei nessa função de 2014 a 2016,
quando em 2017 fui promovido, né, durante aquela crise que teve, as empresas encolheram um pouco, né, quem permaneceu nas empresas acabou tendo uma carga de trabalho adicional. No meu caso lá, né, eu era supervisor de preços, acabei assumindo outras duas áreas, faturamento e a controladoria da área comercial, que tinham outros 2 executivos, que na época foram desligados. Então, fiquei um tempo ainda como supervisor, mas tendo essas 3 áreas comigo. E tive que suportar, era o que a situação exigia no momento, era uma carga de trabalho enorme, né, e acabou que em 2017 a recompensa veio e fui reconhecido como gerente da área de preços, faturamento e controladoria da área comercial. E aqui, depois, desde 2019, eu fui para o México. Hoje eu estou, né, a partir de 1º de agosto desse ano, inicia a minha expatriação no México, mas eu estou lá desde agosto do ano passado na condição de viajante. E aqui o que eu queria dizer é o seguinte: eu sempre quis ter uma carreira internacional, uma experiência internacional, e eu estava batalhando muito para que isso acontecesse. Em todas as reuniões de feedback com os meus gestores, eu falava que eu gostaria de ter essa experiência internacional, e eu lembro que no formulário que a gente tem que preencher, tinha lá: olha, você gostaria de ter uma experiência internacional? E aí você tem que marcar os continentes do mundo que você gostaria de ir, né? Eu ia lá, marcava todos. O meu gestor uma vez perguntou: olha, vem cá, todos? Se for para a China? Eu falei: não, eu vou, estou dentro. Pode ir para a Índia, para onde você quiser, eu quero ter essa experiência internacional. Mas o fato é que eu queria, se você for ver aqui na linha do tempo, na sua residência, até o ano de 2016, eu morei em Resende. Foram 35 anos morando em Resende, e eu achava que eu ia sair de Resende para ter essa experiência internacional. Tinha recebido algumas vezes a proposta de ir para São Paulo, confesso que eu não gostava tanto da ideia, e no final eu aceitei, porque eu entendi: olha, se eu quero ter a experiência internacional, eu estou aqui já há bastante tempo na empresa aqui em Resende, e se eu não aceitar essa proposta em São Paulo, eu vou acabar sendo visto como uma pessoa sem mobilidade, que não aceita mudança, etc. e tal. E eu acabei aceitando essa proposta de ir para São Paulo, fiquei lá 3 anos e meio, e ali realmente foi quando as coisas aconteceram, fui promovido a gerente, e então consegui aí a tão sonhada experiência internacional como head da área de finanças lá no México, tendo comigo lá nesse primeiro ano, as áreas de contabilidade, controladoria e também a área de TI comigo. E agora, 1º de agosto, vai iniciar aí a expatriação de forma oficial. Então, a mensagem principal que eu gostaria de dizer aqui é resiliência. Desde o primeiro dia que você entra numa empresa, muitas vezes você está sendo testado. Como eu falei no processo seletivo para estagiário, eu vi que ali eu fui testado, se eu realmente queria ou não, diversos outros momentos da carreira. Muitas vezes eu lembro que no início, quando eu tinha sido recém-efetivado, eu adorava a empresa e eu achava que nada ia mudar, que as coisas iam ficar daquele jeito para sempre, era só crescer, crescer, crescer. E o fato é que, com o passar dos anos, você vai vivenciando, crises e momentos também de euforia, como foi lá o período 2007, 2008, aquele boom do crédito que teve. E com isso você vai vendo muitas vezes a empresa que estava numa fase de crescimento rápida, ela dá uma parada, em alguns momentos ela tem que encolher um pouquinho para depois voltar a crescer. Então, resiliência aqui acho que é a palavra-chave, tem que saber suportar as mudanças que acontecem, E acho que muitos de vocês são alunos da graduação de engenharia, e conhecem bem aí o termo resiliência. Isso é muito importante para quem deseja ter uma carreira longa dentro de uma empresa. Falando um pouquinho da área de finanças, a área de finanças ela é muito genérica, ela é muito ampla, não genérica, mas ampla é o melhor termo para usar. Ela envolve diversas outras áreas, muito importantes dentro da empresa. Eu gostaria de iniciar aqui com a área de tesouraria. Então, sempre que a gente fala de uma empresa, ou quando você pensar em abrir um negócio próprio, a primeira coisa que vai vir à sua cabeça é: mas de onde eu vou receber os recursos que eu necessito para abrir essa empresa? Ou se você já trabalha numa empresa, onde eu vou receber recursos para poder aplicar num determinado projeto que eu quero fazer? Então, aqui a área de tesouraria, ela é bastante envolvida nisso, na alocação de recursos, você encontrar os recursos aí, seja capital próprio, ou recorrendo a bancos, ou a emissão de ações,
seja lá o que for, para receber os recursos que você precisa para fazer os investimentos que a empresa pede. A área de tesouraria ela é também bastante ampla. Se você for ver, ninguém sai da faculdade graduado em tesouraria, né? Você sai da faculdade graduado em outras profissões, mas não em tesouraria específico. Então, essa é uma área também bastante específica, um conhecimento técnico bastante grande, né? Dentro da área de finanças também, muitas vezes a gente tem a área de contabilidade, que talvez a peça-chave dentro da organização, porque é lá que a gente, né, acaba buscando, contabilizando tudo o que acontece na empresa, né? Então, lá você fatura uma unidade, um produto, você emite uma nota fiscal. Então, tem a área de faturamento, que em geral está dentro da área de uma sub-área da área de contabilidade. Você emitiu a sua nota fiscal, você gera contas a receber, né? Você baixa o seu inventário, você compra insumos para a produção, você gera contas a pagar com esse fornecedor, e todas essas sub-áreas da contabilidade né, fazem a empresa se mexer, né, no sentido financeiro, e por aí vai. Falando, né, também, quando você emite a nota fiscal, você tem que pagar tributos para o governo federal, governo estadual. Então, tem aí a área de tributário e impostos, que é muito importante também da empresa, né? Você tem que pagar imposto também sobre o lucro, diversos tipos de impostos. Então, tem uma área muito específica, que é a área de tributos e impostos, que também fica dentro da área de finanças. E, por fim, né, não menos importante, tem a área de controladoria, que também é uma área bastante ampla, porque uma vez que você levanta os recursos necessários para investir em determinado... Você tem que escolher agora onde você vai investir esse recurso, né? Então, você tem aí a área de controladoria de pesquisa, de produto e de desenvolvimento do produto, que é o quê? Basicamente, né? Você, nessa área, a empresa vai falar, olha, eu tenho um projeto A, eu tenho um projeto B, e você vai fazer a avaliação financeira desses projetos para ver quanto ele vai te trazer de retorno. E quando fizer essa análise, né, esse business case, esse business plan, você vai ter ali alguns indicadores financeiros que vão te dizer se o projeto dá um retorno positivo ou um retorno negativo, e você vai poder comparar esse retorno que o projeto te dá com você deixar o dinheiro parado no banco também, porque vai ser sempre a sua comparação, tá bom, se eu não investir nesse projeto, se eu deixar o dinheiro no banco, quanto que eu vou ganhar? Vai ganhar 5% ao ano. E se eu investir nesse projeto? Se você investir nesse projeto, você vai ganhar 8% ao ano. Então, é uma decisão que vale a pena, e essas decisões acontecem dentro da área de controladoria de desenvolvimento do produto. Uma vez que você definiu o projeto que você vai investir, você acaba alocando esses recursos, você contrata gente, você aluga ou compra um terreno para fazer a planta, e aí você começa a ter o que a gente chama de custo fixo, que é uma área que merece muita atenção em todas as empresas, né? Então, você tem a controladoria de custo fixo, que faz planejamento de custo, né, do custo da empresa, e por aí vai. Tem a controladoria de investimentos também. Enfim, é uma área bastante ampla, a área de finanças, e aqui, como vocês podem ver, ninguém, como eu já falei, né, ninguém sai da faculdade graduado em finanças. Você pode sair graduado em ciências contábeis, né, mas você não sai graduado em tesouraria, nem em finanças, nem em tributos, nem em controladoria. Isso são conhecimentos técnicos que você tem que buscar depois da graduação para você, né, conseguir desempenhar o seu papel na área de finanças com bastante tranquilidade, bastante conhecimento, né? Então, evoluindo um pouquinho, né, bom, já vimos que a área de finanças é bastante ampla, tem diversas sub-áreas dentro dela, todas muito importantes para você poder conduzir a empresa. E quais são as interfaces que a área de finanças faz? Bom, como eu já falei, quando você, na minha carreira, eu trabalhei na área de preços, então meu contato com a área de vendas era enorme, tinha bastante contato com a área comercial, né, tinha uma área dentro de finanças que era de custos, né, na área de contabilidade de custos, então essa área tinha também um contato muito grande com a área de compras, manufatura, produção, né, a área de desenvolvimento do produto e de investimentos, tem um contato muito grande com a engenharia, planejamento, né, custo fixo, tem que falar com praticamente a empresa inteira, né, e você acaba também tendo muito a interação, no caso de um grande conglomerado industrial, você acaba tendo também muita interação com a matriz e com a holding, né? No nosso caso, a Alemanha. E
falando um pouquinho da interface externa, né, na tesouraria você acaba lidando muito com os bancos, a área de finanças e também as demais áreas acabam tendo muito contato também com as empresas de auditoria externa, né, a área de controladoria pode ter também algum contato com fornecedores, né, sempre com a área de compras junto, clientes, né, contas a receber, né, e por aí vai. Então, se você for ver, tem interface com praticamente a empresa inteira, a área de finanças, e também com diversas outras fontes externas aí, como colocamos no slide. Então, qual que é a mensagem principal aqui desse slide, né? O que uma pessoa que quer trabalhar na área de finanças precisa ter diante desse cenário? É uma área de finanças muito ampla e com diversas interfaces internas e externas. É preciso ter visão estratégica, visão sistêmica, você precisa entender a relação entre as áreas, né? Se a logística determinar, comprar, sequenciar determinado tipo de produto, qual vai ser o impacto disso, se isso vai sobrar no estoque ou não, como é que está o seu inventário, se ele já está alto, está baixo, e por aí vai. Você tem que entender como as áreas se relacionam, uma decisão de aumentar a produção, como ela afeta vendas, compras, produção e por aí vai. Então, para trabalhar na área de finanças, é preciso desenvolver essa característica, visão estratégica, visão sistêmica. É preciso trabalhar bem em equipe, você vai praticamente falar com a empresa inteira, né, com as diversas áreas de finanças também, e trabalhar em equipe também é um fator crítico de sucesso aí para quem quer ter uma carreira boa na área de finanças. E, como já disse, também relacionamento interpessoal. São muitas áreas, muitas pessoas, a empresa inteira, e você precisa saber se relacionar com as pessoas, né? Ô Zé, eu tenho algumas perguntas aqui, acho que a gente pode ir fazendo aqui. Primeiro eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é muito especial para você. Uma tal de Bianca Ferreira Lima fez uma pergunta aqui. Você conhece essa moça? Conheço. Essa moça perguntou qual é o curso de pós você indica para a área de finanças. Excelente pergunta, Bianca. Bianca, para quem não conhece, é minha filha. Hoje ela quis ver a apresentação que eu ia fazer. Eu passei a apresentação com ela, tem 13 anos, e foi bastante interessante. Não, acho que assim, utilizando o meu histórico pessoal, o curso que eu indico de pós, para quem quer trabalhar na área de finanças, é um MBA na área de finanças, né? Diversas instituições oferecem, ele é um MBA que te dá uma visão 360 graus da área de finanças, então lá você vai ver contabilidade gerencial, você vai ver finanças corporativas, você vai ver economia, você vai ver planejamento tributário, todas as disciplinas que afetam a área de finanças, você vai ver numa pós-graduação como essa. Eu fiz algumas anotações aqui do que você foi falando, vou só dar uma recapitulada, porque parece realmente que com a cabeça de um financeiro, né, sua fala é muito estruturada, né? Então você começa falando como que é preciso ter esse autoconhecimento, né, evitar, por exemplo, E você fez uma coisa que eu quero te agradecer profundamente, né? Que geralmente quando as pessoas falam, elas se colocam no pedestal, e você se mostrou, né, em vários pontos, né, por exemplo, você falou dos seus defeitos, né? Que você havia essa mudança, que é quase que uma coisa que quase ninguém conseguiria verbalizar, né? As pessoas nós todos, muitos somos assim, mas as pessoas não verbalizam. Mas olha que curioso, você falou que saber desse defeito foi importante porque você, por exemplo, conseguiu trabalhar e se questiona se alguns pontos essa sua característica só está se manifestando ou não, mas quando você teve que preencher os teus formulários para viajar externamente, né? Você fez questão de mostrar que você não estava avesso a nenhuma mudança. Então, você estava disposto a ir para São Paulo, ir para o Rio, ir para a Índia, ir para o Zimbábue, ir para qualquer lugar, né? Em busca desse ponto que você tinha traçado, que era ter uma experiência internacional. Então, como é que foi esse momento? Foi consciente ou isso aconteceu automático, organicamente? Que ok, eu tenho isso, estou consciente dessa minha característica, mas para alcançar o que eu quero, eu vou ter que lidar com ela de uma forma diferente. Você teve que se expor a momentos que você não estaria tão confortável, né? A mudanças. Então, lógico, foi algo que eu fui descobrindo isso, né? No início, quando eu estava recém-efetivado,
já tinha essa proposta, ó, vai ter que ir para São Paulo, vai ter que mudar para São Paulo. E eu pensava, puxa, acho que eu não estou preparado para ir para São Paulo, lá é uma cidade é uma metrópole muito grande, a maior da América Latina, o custo de vida lá é muito caro, o padrão de vida vai baixar. Então, eu confesso que eu tinha uma restrição inicial a essa proposta e acabou que nunca foi se concretizando também. Mas, no final, como eu havia dito, assim, eu estava com 35 anos de idade e eu falava, nossa, eu estou com 35 anos, nunca saí de Resende, eu acho que eu nunca mais vou morar em outra cidade, né? Que era uma coisa que eu queria, né? Não fui morar no Rio quando foi para fazer faculdade, acabei ficando em Resende, né? Enfim, então chegou um momento, eu falei, olha, eu tenho que, se eu quiser fazer uma carreira, ter uma carreira de sucesso dentro da empresa, dentro da área de finanças, essa mudança para São Paulo vai ser um degrau, que eu vou ter que passar por ele para poder alcançar outros pontos que eu gostaria, como, por exemplo, a experiência internacional. E, de fato, valeu muito a pena. Fiquei em São Paulo 3 anos e meio, foi um período bastante enriquecedor para minha carreira, estava lá perto do centro das decisões da área de finanças e da empresa como um todo. O meu trabalho acabou tendo uma visibilidade boa e eu consegui mostrar o meu trabalho e no final fui aí reconhecido e recompensado com essa oportunidade internacional que surgiu. Sim. E outro ponto que você traçou, né? Você falou, olha, ninguém vai sair formado para trabalhar em finanças, né? As pessoas precisam ter uma formação continuada. E você veio lá da engenharia e foi cair em finanças, né? E deve ter outras pessoas com formações bem diferentes. Eu queria mais fazer um comentário, né? Que na verdade, acho que um recado para quem está nos ouvindo, né? E está na graduação é não deixar que a sua graduação te limite, né? Por mais que você goste ou não goste dela, né? Eu adoro o curso que eu fiz ou não gosto do curso que eu fiz, mas ela é um degrau pelo qual você passou, você ganhou skills nisso e usa esses skills para ir para frente, né? Porque eu me lembro que comigo lá na Volks tinham pessoas graduadas em letras trabalhando em compras, né? E porque elas souberam lidar com esses skills, né? Delas muito bem. Então, e você trouxe bem que é investir periodicamente, né, reiteradamente na educação. Mas dessa educação, um ponto, você também mostrou uma grande resiliência, que é o lance do inglês, né? Você identificou isso como um gap e falou, você usou o termo resolver esse problema, né, o mais rápido possível, né? Então, para quem está nos ouvindo e não é fluente em inglês, não tem dinheiro para pagar a conta de um curso agora, está na graduação, você tem alguma dica, alguma priorização? O que ele pode fazer, você acha? Eu falei só o finalzinho da sua pergunta, Washington. Qual foi o finalzinho aí? A pergunta é, para quem está fazendo a graduação, não tem tanto dinheiro agora, a pessoa não vai conseguir fazer um intercâmbio. Qual é a sua dica para essas pessoas nesse momento? Então, essa pergunta é muito boa, Washington. Assim, hoje em dia, com a internet, né, hoje praticamente todos aí têm telefone celular e internet, tem muito curso sendo oferecido de forma gratuita, tanto cursos de aprimoramento pessoal, quanto cursos até de idiomas você consegue encontrar em alguns determinados locais de forma gratuita, mas também dá para você fazer isso de outras formas. Eu lembro que uma coisa que me ajudou muito com o inglês, por exemplo, foi uma característica minha que eu coloquei lá na frente, lá no primeiro slide, que é gostar de ouvir música. Eu gostava de ouvir música e eu na internet ia lá, buscava a letra da música e via a tradução da letra da música. Isso me ajudou, por exemplo, com ganhar vocabulário, né? Eu ganhei bastante vocabulário no inglês, por exemplo, vendo letra de música. Então, para quem, ainda mais nesse momento agora de pandemia, né, em que muitas pessoas perderam seus empregos, muitas empresas não estão contratando e muitas pessoas que estão trabalhando tiveram seus salários reduzidos, dá para sim buscar coisas, buscar alternativas de baixo custo ou até gratuito na internet. Dá sim para continuar se desenvolvendo, é só buscar, se interessar e ir atrás. E
interessante isso que você acabou de falar, né? Porque cai no último ponto aqui, um dos pontos que eu anotei aqui que você falou. Você falou, olha, eu não era um excelente aluno na graduação, eu nem gostava muito daquilo, e papapá, mas quando você foi para pós, que era algo que você tinha escolhido, você tinha relação com o que você estava trabalhando, você falou, putz, é isso, vou ser o melhor aluno aqui, né? Aí isso lembra um pouco das conversas que a gente teve aqui com os outros convidados, né, que foi com a Marília, a professora Marília Rios e a professora Cris Xavier, sobre motivação, né, que é esse lance, o que você está dizendo agora para pessoas aprenderem inglês é ter uma motivação intrínseca, né, interna, né, eu vou fazer porque eu quero fazer isso, né, porque é necessário e eu estou motivado, né. Então, você mostrou isso, né, na parte de finanças e continuou mostrando. Você falou, olha, eu tenho que aprender sobre contabilidade, porque agora eu sou o head financeiro México. Então, eu tenho que entender isso, né? Não interessa a graduação que você teve, né, que não tem nada a ver com contabilidade. O que interessa é que agora você precisa desenvolver esses skills. Aí eu tenho duas perguntas aqui no chat, uma super técnica, mas eu também estou curioso, que é como que é o sistema tributário mexicano, se ele é mais complexo ou não que o brasileiro. Difícil ser mais complexo, mas... Eu vi essa pergunta do Felipe Eduardo e eu fiquei bastante animado para responder. O sistema tributário lá é muito menos complexo do que o sistema brasileiro. Lá você tem um imposto, que é o VAT, é o Imposto de Valor Agregado, né, o IVA. Né? É muito mais simples, você paga o IVA quando você compra um insumo, você paga o IVA quando você vende uma unidade, paga a diferença, né, em relação àquilo que você... Enfim, é muito mais simples que o do Brasil, não tenha dúvida. É um imposto só e você toma crédito, você tem um débito do imposto na saída, é bem tranquilo. Muito mais fácil do que no Brasil. Quando você vem para a tributação brasileira, você tem aí impostos federais, como o IPI, o PIS e o COFINS, você tem impostos estaduais, como é o ICMS, e aí para cada estado é uma legislação de ICMS diferente, uma alíquota diferente, dentre outros, né? Então, aqui o sistema tributário é bastante complexo e, na minha visão, ele não ajuda a empresa na produtividade. Você acaba aumentando a complexidade, você acaba tendo que ter um setor tributário para trabalhar essa questão complexa que são os tributos no Brasil. Lembro uma vez que vieram alguns alemães fazer uma visita na planta em Resende e, no final, eles não conseguiam entender a questão do ICMS, cada estado tinha uma legislação e, enfim, eles não entrou na cabeça deles o sistema tributário brasileiro. Eles falaram, mas por que é tão complexo assim? E realmente é difícil achar uma explicação razoável para isso. Muito boa pergunta, Eduardo. Obrigado por fazer. E é difícil entender também, eu tenho dificuldades. Mas passando por rapidamente um exemplo, eu me lembro quando eu entendi o ICMS e o ICMS, né? Aí eu falei, ué, mas um incide sobre o outro, IPI com ICMS, eu falei assim, mas não faz sentido. Aí alguém me falou lá na Vox, é isso mesmo, agora você entendeu, não faz sentido. Eu falei, rapaz, você fica tentando entender uma lógica e na verdade não tem uma lógica, você está pagando imposto sobre imposto. É verdade, tem imposto sobre imposto, que não faz sentido nenhum. Não faz sentido algum. A Vitória Eugênia fez uma pergunta aqui que eu acho que essa vai difícil de você responder, né? Como foi o seu desenvolvimento dos soft skills, né? Você teve você racionalizou isso de alguma forma? Ok, eu preciso desenvolver esses aspectos comportamentais? Ou isso foi acontecendo ao longo da carreira naturalmente? Então, na faculdade a gente acaba não vendo isso, né? A gente acaba não tendo, pelo menos eu não tive, uma disciplina que te ajudasse a ver isso, né? A ver as soft skills que você tem, né? Como você enfim. Isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, mas aqui eu tenho que fazer um reconhecimento. Foi graças à empresa. A empresa ela promove diversos, né, tipos de capacitação para o seu pessoal. Então, de vez em quando, já na época de estagiário, tinha lá palestras para falar sobre trabalho em equipe, sobre relacionamento interpessoal, e, enfim, cada palestra para todo tipo de soft skill que você pode ter. Isso foi ajudando, porque você acaba se conhecendo. Em 2007, também, pela empresa, eu participei de um assessment, que é basicamente a empresa, né, o RH da empresa contrata uma empresa de recursos humanos, né, para traçar o seu perfil profissional. E aí fala sobre todas as características suas
positivas, negativas, e eles ficam ali um dia inteiro te observando, né, e você acaba mostrando, né, como é o seu comportamento, as características que você tem, e no final sai um relatório que impressionante, descreve você fidedignamente, e ali eu comecei a ver, olha, realmente, tá bom, eu tenho aqui algumas características que eu preciso melhorar, que eu preciso trabalhar. Eu lembro que quando eu era estagiário, por exemplo, na minha avaliação 180 graus, né, que era eu fazendo com o meu gestor, veio lá que comunicação era um defeito, a primeira evolutiva, né, ao final de 6 meses de estágio, que comunicação era um ponto crítico meu, que eu não me comunicava bem e tal, e eu precisei atacar isso e acabei me desenvolvendo bastante, eu era mais introvertido, acabei ficando mais extrovertido, e isso foi melhorando com o tempo, mas foi preciso, algo que veio mais da empresa do que de mim. Mas uma vez que a empresa começou a fazer isso, eu comecei a ver que eu tinha pontos a melhorar, eu comecei a trabalhar esses pontos e tentar evoluir, né? Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat, que eu achei interessante também, que você já meio que respondeu, mas é sempre importante frisar, né? Que é como que é a relação do estágio com a sua carreira, né? O estágio foi um passo importante na sua carreira, e se é possível crescer dentro da empresa mesmo, começando por um lugar que não é um diferente, né? Que não é o lugar que a pessoa gostaria, pelo que eu entendi da pergunta. Acho que a pergunta é muito boa também. Bom, eu lembro na época que eu era estagiário, eu pensava, meu Deus, por que a empresa vai me contratar? Eu não tenho quase nada para oferecer, né? Nem estou formado ainda. Por que a empresa, na verdade, quer me contratar? E, na verdade, eu tinha, sim, né, todos nós temos algo a oferecer. Naquela época, o que eu tinha para oferecer era a minha vontade de aprender, meu conhecimento, claro, que eu já tinha adquirido na faculdade, colégio e tudo, mas eu tinha uma vontade de aprender enorme. Então, no estágio, eu aproveitei ao máximo para aprender tudo que eu podia e me dediquei e queria assumir novas atividades, e uma coisa foi levando a outra, né? Conforme eu ia aprendendo uma determinada atividade, eu ia pegando outra, e isso foi de fato, um ponto muito importante ali do início da minha carreira, onde você mostra a sua vontade de aprender, a sua vontade de trabalhar, o seu comprometimento com o trabalho, né? E isso foi bastante importante. E se é possível crescer dentro da empresa começando mais diferente, sem dúvida. Eu tenho diversos exemplos aí de amigos que começaram em uma determinada área, depois você vai para outra, acaba sendo contratado em outra área, ou mesmo depois que você é efetivado nessa área, você consegue fazer uma mudança de trabalho, né, um job rotation, um termo em inglês que as empresas gostam de usar. Aliás, essa é até um ponto que eu gostaria de dedicar aqui um tempinho maior, que é o seguinte: se você for ver no slide anterior, eu fiquei muito tempo na área de preços, eu adorava essa área, mas eu acho que esse tempo grande não foi tão benéfico assim para a minha carreira. Eu poderia ter ficado menos tempo. Não estou dizendo que eu deveria ter ficado pouco tempo, deveria ter ficado menos tempo, não tanto quanto eu fiquei, mas tempo suficiente para eu aprender essa atividade a fundo. E eu fiquei esse tempo e acabei me estendendo um pouco mais. Né? Uma dica que eu gostaria, se eu pudesse fazer algo diferente na minha carreira, depois ali de 4, 5 anos na área de preços, eu gostaria de ter mudado para uma outra área para continuar aprimorando os conhecimentos, né? Porque aqui também eu gostaria de falar o seguinte: não pode, né, numa empresa, você fazer a rotação de trabalho, o job rotation é uma característica bastante valorizada, mas você também não pode ser visto como uma empresa, como uma pessoa que fica pulando de área em área, fica um ano naquela área, um ano na outra, um ano na outra, porque ao final de 10 anos você passou em 10 áreas, mas não aprendeu nenhuma a fundo. E no que utilizando a minha experiência como exemplo, você conhecer uma área a fundo é muito importante, né, para você conseguir crescer na carreira, né? Você tem uma referência até para você, né, Zé? Você fala assim, eu sou uma pessoa que entende de formação de preço, né? Mas agora eu quero aprender sobre marketing, mas eu entendo sobre formação de preço, né? Senão você acaba tendo uma visão bem superficial, mas você não tem o seu eixo, né? Exato, você tem que balancear isso, né? Você tem que balancear exatamente você tem que rodar as áreas para ganhar conhecimento, mas você não pode rodar rápido demais, de forma que você não tenha um conhecimento mais profundo nessas áreas que você passou.
E a área de preço, né, olhando o slide anterior, foi que, na verdade, depois você voltou para ela. Ela era o seu endorsement, né? Ele era, olha, o cara entende de preço, bota ele como supervisor de preço. O cara entende de preço, bota ele como gerente de preço, né? Exatamente, exatamente. Foi justamente isso, na verdade, o meu gestor, né, na época eu trabalhava em preços, ele recebeu uma oportunidade justamente no México, e quando ele foi para o México, tinha que ter um executivo ali na área de preços, e no final eu era a pessoa que mais entendia ali naquele momento, que eu tinha um conhecimento bastante grande, tinha outras opções também, mas eu estava na função há muito tempo, então eu acabei sendo reconhecido por isso e passei ali a supervisor de preços. Perfeito. Eu tenho outras perguntas aqui, mas eu acho que você tem outros slides aí, né? Se você não vamos interromper aqui, porque acho que a gente está chegando também no tempo aí no seu tempo aí de limite aí de apresentação. Mas estamos quase no final já. Então, assim, né, aqui vou fazer aqui algumas perguntas que eu gosto muito, algumas são, bom, antes disso, né, qual o perfil resumindo um pouquinho de tudo isso que a gente falou, qual o perfil do profissional de finanças exigido pelo mercado? Então, tem que saber trabalhar em equipe, aqui não está em ordem não, tá, pessoal, mas tem que saber trabalhar em equipe, justamente por isso que a gente falou, a área de finanças, ela interage com toda a empresa e com outras fontes externas, então, saber trabalhar em equipe é muito importante, você vai estar em bastante contato com diferentes áreas, diferentes pessoas, então relacionamento interpessoal também é muito exigido, né, é uma característica bastante valorizada, justamente por ter uma interação tão grande com a empresa, né, visão estratégica e visão sistêmica é outra característica importante, né, e claro, né, óbvio, conhecimento técnico, tem que saber, tem que ter conhecimento, né? Então, se a graduação não te deu esse conhecimento completo para você trabalhar na área de finanças, busca isso num curso de extensão, numa pós-graduação, num mestrado, mas é preciso continuar se aprimorando tecnicamente, né? Resiliência, né? É uma área que tem bastante pressão na área de finanças, você tem fechamento de vendas, você tem fechamento mensal da contabilidade, você tem que entregar resultados, comunicação, né, uma comunicação assertiva, é bastante valorizado também, e foco, obviamente, foco em resultados, né? Eu lembro até hoje, na minha entrevista de estágio na Volks, eu acabei indo fazer uma entrevista com um diretor de finanças naquela ocasião, e eu sentei lá, né, na frente dele, a primeira pergunta que ele me fez era um alemão, e ele falou, qual é a palavra mais importante na área de finanças? Aí eu pensei rápido ali, eu falei, nossa, tem que dar alguma resposta, eu falei, custos, cortar custos, né, controlar os custos, né, porque a vaga era para controladoria, né, eu falei, então, controlar os custos. Ele falou, quase certo, lucro, né, para você trabalhar uma empresa, seja ela qual for, ela só sobrevive se ela tiver lucro para ela poder continuar reinvestindo, né, nos projetos, em produtos, em ampliação, né, ampliar a fábrica, gerar mais empregos, etc. e tal. Então, foco em resultados, uma pessoa orientada ao atingimento de resultados é também muito valorizada na área de finanças. E aí, agora sim, né, estamos aí no último slide da apresentação, vou colocar aqui 3 perguntas, 3 afirmações aqui um pouco provocativas, né, graduação é um passo importante, mas não pare por aí. Por quê? Eu lembro, na época da faculdade, era muito comum o pessoal falar, não aguento mais a faculdade, eu quero logo me formar e ficar livre disso, trabalhar, poder viajar, fazer as minhas coisas, construir a minha vida. Na verdade, se você se graduar e não fizer mais nada depois da graduação, você vai comprometer de forma muito forte a sua empregabilidade, né? Porque as pessoas estão se graduando, elas vão fazer a pós, elas fazem cursos de idioma, elas estão constantemente se aprimorando, e aí, se em algum momento você tiver que buscar uma recolocação profissional, você pode ter dificuldade, porque você acabou, né, tem já uma experiência grande profissional, mas não fez um MBA, não fez uma pós, parou no tempo, né, não continuou se atualizando. Então, não pare por aí, é importante continuar investindo. Eu falei uma vez para uma colega de trabalho, uma frase que é o seguinte, conhecimento tem prazo de validade, que eu acho que está aqui tá no final ali, então eu vou deixar para o final. Invista na sua carreira, não espere que a empresa faça isso por você,
né? Muitas vezes as pessoas acham, bom, beleza, agora eu estou empregado, tenho aqui meu emprego, agora a empresa tem que continuar me desenvolvendo, porque isso vai ser vantajoso para ela. Isso é uma armadilha, porque se você ficar esperando isso e a empresa por algum motivo não fizer, você está deixando a sua carreira na mão da empresa e no final o maior prejudicado é você. Então, tem que investir na carreira, não para na graduação, invista em você. Se a empresa não, se você vê que você não está no radar da empresa aí para receber bolsa de estudo, alguma coisa assim, ou cursos de capacitação, vá atrás por você mesmo, mostra que você está indo atrás. Isso vai acabar até, no meu caso foi assim, né? No caso do MBA, eu estava ali já esperando o MBA e no final eu falei, não, eu vou começar a fazer independente se a empresa vai pagar ou não. E isso me ajudou. No final, isso, de uma certa forma, colocou uma pressão lá no meu gestor e ele acabou conseguindo. Naquela época era mais fácil, a empresa estava numa fase boa de resultado, né? Naquele boom econômico que teve lá em 2008, e eu acabei conseguindo lá a bolsa na pós-graduação. E, por fim, é o seguinte, conhecimento tem prazo de validade. Eu falei isso com uma colega minha de trabalho uma vez e ela ficou brava comigo. Ela falou, como assim? Lógico que não. Eu fiz um MBA há 10 anos atrás e isso me ajuda até hoje. Ela ficou brava comigo, assim, na hora eu nem entendi porque ela ficou tão brava. E eu falei, não, mas não estou dizendo que ele não vale mais, eu só estou dizendo o seguinte, né, o MBA que você vai fazer hoje, ele é completamente diferente, bem diferente do MBA de 10 anos atrás. Então, você tem que continuar se atualizando e tal. E no final, ela entendeu o que eu quis dizer e a gente concordou, mas isso é muito importante. Conhecimento tem prazo de validade. Se você parar no tempo, só se graduar e não fizer mais nada, você está ficando para trás, porque o conhecimento, né, novas técnicas estão surgindo e as pessoas estão se atualizando e você não. Então, tem que buscar, tem que continuar se atualizando. É isso. De uma forma geral, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Vou aqui abrir agora perguntas e respostas, não sei, já responderam algumas, não sei se tem mais aí. Tem mais duas aí, Zé. O que você indica além da graduação para quem vai para finanças? Não sei se você tem alguma outra dica além da pós-graduação e que você já falou, e do inglês, né? Uma coisa que eu busquei e acabei não fazendo foi um curso de extensão. Se você olhar aí, buscar em algumas universidades públicas e federais, tem cursos de extensão em matemática financeira, que é um curso mandatório, eu diria, para quem vai trabalhar na área de finanças, né? E você pode fazer isso também, para quem tem um pouco mais de facilidade, você pode comprar, por exemplo, um livro de matemática financeira e estudar. Dá para você ter ali adquirir um conhecimento grande estudando em casa. Você vai investir no livro, 40, 50 reais, um livro de matemática financeira, e você consegue aprender um pouco mais de técnica, de conhecimento técnico para trabalhar na área de finanças. Então, tem cursos de extensão, além, claro, né, de pós-graduação, MBA, mas outro ponto também que eu ainda quero fazer na minha vida é fazer um mestrado profissional. O mestrado profissional é uma outra forma também de você adquirir conhecimento técnico, aliar o conhecimento acadêmico com o conhecimento profissional, é uma outra forma também. Não sei se a Alana é aluna daqui da faculdade ou não, mas os alunos têm acesso ao Coursera, né, gratuitamente. Então, tem cursos lá de finanças que não acaba mais, e muitos têm em inglês. Então, o cara já pode treinar os dois, já treina o inglês e já treina a matemática financeira. Mas a Alana respondeu aqui que não é. Então, infelizmente, gratuitamente não vai ter acesso. E o Guilherme fez outra pergunta aqui, que além do inglês, você tem algum idioma para botar na lista, né? É melhor aprender espanhol, que está aqui do lado, aprende francês, aprende alemão, qual é? Eu diria o seguinte, né? O inglês é mandatório. Então, melhor do que ter um inglês intermediário ou avançado e um outro idioma intermediário, foca no inglês e tenha um inglês fluente, né? O mais fluente possível, né? Se você já é fluente em inglês, aí você pode buscar, aí vai depender um pouco do que você quer, né? Vou novamente usar como exemplo o início da minha carreira. Eu trabalhei eu estudei na UERJ junto com o Washington, na mesma turma. O Washington vai se recordar disso. Na nossa turma, todo mundo queria ir trabalhar na Peugeot, né? A Peugeot era mais desejada
pelos alunos da nossa turma, por vários motivos, né? Entre eles, você entrava como estagiário na Peugeot naquela época, você já ia fazer um curso na França de 3 meses, e o fato é que a Peugeot era muito bem vista naquela época. Mas eu, sendo bastante sincero, né, naquela ocasião eu só queria trabalhar na Volks, né? Eu tinha muito desejo de trabalhar na Volks, então eu estudava inglês, então naquela ocasião talvez fosse interessante para mim ter estudado o alemão, mas como eu não tinha ainda um inglês fluente, eu tinha um inglês avançado, eu tinha feito CCAA, Brasas e tal, eu acabei, como eu disse, né, querendo resolver o problema do inglês e aprimorar o inglês, ter o inglês bem, para depois tentar um outro idioma. E, enfim, acho que é isso, né? Depende um pouco de que tipo de empresa você quer trabalhar, onde você gostaria de buscar emprego, mas se você vai trabalhar numa empresa alemã, eu diria que o alemão é bastante importante também, depois do inglês, né? No meu caso, eu acabei tendo essa experiência no México e hoje também, depois de um ano lá, já tenho o espanhol bem desenvolvido também. A gente sempre... Essa pergunta sempre aparece aqui. A gente tem falado muito de carreira internacional, Zé, e você está até convidado a voltar para a próxima mesa que nós falarmos. Eu quero falar de América Latina. A gente ainda não falou de América Latina. E a recomendação sempre é essa, assim, você precisa planejar sua carreira, né? Aprender um idioma é um esforço para a maior parte das pessoas grande, né? Algumas têm grande facilidade, mas para a maior parte é um esforço grande. Então você tem que saber mais ou menos, olha, eu quero, por exemplo, ser empreendedor e já falo inglês, então vai aprender chinês, que você vai vender para chinês, que é muito bom entender chinês para quem empreende, fazer negócio com a China. Eu quero trabalhar na Europa. Poxa, então vai aprender francês, né? Possivelmente o alemão, além do inglês, porque vai te ajudar muito, né? A fazer negócios na América Latina. Pelo amor de Deus, não fale portunhol, né? Aprenda o espanhol e o castelhano para falar bem. Então, e nós brasileiros, a gente tem a impressão de que por falar português e pelo português ser parecido com o espanhol, a gente acha que a gente fala espanhol. Mas, na verdade, o que a gente fala é um portunhol muito mal. Então, né, se quer ter uma oportunidade na América Latina, tem que estudar o espanhol. Tem algumas diferenças. Realmente, quem fala português tem facilidade, mas se você não se dedicar a estudar um pouquinho espanhol também, você não vai ser entendido quando chegar lá no outro país. Eu tenho 1000 causos, mas infelizmente a gente não tem tempo. Mas eu fiquei passei bons bocados na Colômbia. Zé, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu acho que já está já convidado a voltar. A gente tem esse evento que ele é curtíssimo, né? 1 hora só, bem rapidinho. Então, queria agradecer a você, agradecer a todos, dar o meu recado burocrático, eu já deixei os links para quem fizer inscrição aí, para não perder o direito a ter um certificado. E Zé, suas últimas palavras e você encerra o talk de hoje. Não, eu que agradeço o convite, Washington. Para mim foi muito importante estar aqui com vocês nessa tarde, nesse início de noite. Agradeço a todos que participaram, acho que a gente chegou a ter um pico de 40 e poucas pessoas presentes na nossa conversa. Gostaria de deixar aqui para vocês o meu LinkedIn, então quem quiser tomar nota, linkedin.com/in/José Carlos de Lima JR. Pode me adicionar lá, fazer a conexão. Parabéns a todos que se dedicaram a essa hora estar aqui, aprendendo um pouquinho. Para mim, né, uma vez mais, foi muito importante ter participado disso aqui hoje com vocês, e o convite está aceito, Washington. Se me convidar outras vezes, eu vou participar novamente. Está convidado já, só vou organizar para tirar mais proveito de você. Beleza, muito obrigado a todos e boa noite, hein? Muito obrigado a todos, boa noite, e vou parando a gravação. Até mais a todos. Obrigado. Até mais, tchau, tchau. José Carlos